primeiro, obrigada por ter topado fazer isso comigo. Eu sei que... Minha agenda é cheia, assim. Sim, que a sua agenda é bastante cheia. E você é uma pessoa muito, muito importante. E é, claro, complicado. Tá, mas a ideia um pouco é a gente falar sobre um pouco da sua vida profissional, principalmente sobre o que é depois que a gente se forma. Pra começar, você pode, por favor, se apresentar, tipo, dizer o seu nome e também a sua idade? Meu nome é Gabriel Moraes, eu tenho 33 anos. Ó, é verdade, principalmente pra 33. E não precisa ser, tipo... E claro, em que você se formou? Eu posso olhar pra câmera? Dizem que não pode, você sabe, né? Quando você tá fazendo uma entrevista assim, o ideal é você ficar olhando pra pessoa. Isso tudo vai entrar, só pra você saber. Mas, e em que você se formou? Em física. Certo. Então essa foi o que você estudou. E aí, o começo do começo esse curso foi a sua primeira opção? Eu nem lembro, na verdade. Eu acho que foi. Foi logo que você quis, assim, quando você foi se inscrever lá na FUVEST, nas coisas, nos vestibulares da vida, Sim. já colocou física. Mas era o que você queria ser mesmo, assim? Você já pensou, quero ser físico? Então, eu não lembro agora, na verdade. Eu lembro que eu queria fazer alguma coisa que tinha a ver com exatas. E eu gostava bastante de matemática. Mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu só pus física porque envolvia matemática e um pouco de engenharia, que eu achava interessante também. Pensei em fazer engenharia mecânica, mas física parecia uma boa. Certo. Então foram isso, as coisas que você considerou, além de foi engenharia também. Eu lembro que você já comentou isso pra mim uma vez, que você estava, acho que na época que você estava no colegial, você pensou em também trabalhar com coisas de aeronáutica, assim. Você tem ideia de o que você queria na época? Era uma ideia de, quero ser piloto, ou mais trabalhar com a mecânica de um avião, por exemplo? Não, acho que era... Eu nem sei, na verdade, por quê. Lembrando agora. Juventude. Jovem, parecia que... Não, parecia bom, sei lá, acho que era coisa que envolvia velocidade e alguma coisa com motor e mecânica. Não sei, acho que era uma coisa assim que me atraía. E agora a pergunta é essa, né? E depois da graduação, o que você estudou? A vida acaba. Ao que você se dedica atualmente? Assim, depois você se formou, você foi pra trabalhar com o quê? Você foi fazer o quê? Eu me formei e aí fui fazer mestrado, porque eu percebi na graduação que pra você entender o que é trabalhar com física, você tem que fazer pesquisa. Então você é dessas pessoas que seguiu, né? Você Sim. Atualmente é físico. Não, porque... É isso, né? Não tem como você entender o que é física se você não trabalhar com física. Se você trabalhar com física, tem que ir pra pesquisa. Tipo, não tem como. Não tem como. Você pode, no máximo, ensaiar um pouco sendo professor. Você pode ir dar aula em colégio e você vai ter uma noção do que é, fazer até alguns experimentos com alguns alunos. Mas saber realmente que é ser um físico, você tem que ir para um laboratório e trabalhar no laboratório, ou trabalhar com simulação, física teórica, alguma coisa assim. Certo. E aí você comentou isso, né? Que você fez pra você se tornar o que você está fazendo na atualidade, né? Continuar como físico. Qual foi o seu percurso, assim? Porque no momento que você faz o doutorado, qual foi o processo, tipo, da graduação até o momento atual? Pode ser um resumo, tá? Não precisa ser... Não, é isso. Você perguntou o que eu fiz depois que eu terminei. Eu pensei até em fazer outra graduação, eu pensei em fazer ou matemática ou engenharia mecânica. Mas aí eu falei, não, mas antes eu queria pelo menos ver o que um físico faz. Aí fui fazer o mestrado, que é trabalhar no laboratório mesmo. E aí eu vi e achei interessante. Falei, dá pra fazer bastante coisa. E aí eu pensei, tá, mas foi um projeto rápido, como que será um projeto longo? E aí eu fui fazer doutorado. Agora eu tô fazendo doutorado, moro aqui na Espanha, em Madrid, tô fazendo doutorado na Universidade Autônoma. E mudei um pouco de área, mas não muito, eu sou da área de física dos materiais. Eu ainda trabalho com física dos materiais, mas antes eu trabalhava com magnetismo, e agora eu trabalho com dispositivos híbridos, e tem um monte de nome aí no meio, que não sei se faz sentido ficar falando. Mas é interessante, eu gosto. Desculpa, qual que era a pergunta mesmo? Não, é um pouco nesse sentido do que você trouxe mesmo. E acho que uma curiosidade, porque, por exemplo, eu sou formada em letras, e quando a gente está fazendo o curso, quando a gente está nessa fase de descobrir o que vai fazer, a gente faz estágio, às vezes dentro de diferentes áreas, né? Revisão, tradução, vai fazer estágio na sala de aula. Ou então, quando a pessoa quer fazer pesquisa, ela vai fazer também a iniciação científica, alguma aqueles projetos de introdução à pesquisa.
qual foi o seu percurso durante a faculdade? Você chegou a fazer, por exemplo, estágio? Sim. O que você fez, assim, por exemplo? O que é necessário para chegar... Não, o que você fez? Tá, beleza. Bom, quando eu cheguei, foi isso. Meu primeiro ano foi mais para conhecer mesmo qual que ia ser, sentir, né, o que ia ser o curso. Aí depois do primeiro ano que eu já senti, peguei mais ou menos a ideia, eu precisava de dinheiro também, né? Então eu vi que tinha essa ideia de fazer um estágio, porque logo quando você entra no curso eles apresentam isso pra você. Eles falam, ó, física, o foco do curso é formar pesquisadores. Porque trabalhar com física é fazer pesquisa. Ponto. É isso. Então esse vai ser o foco do curso. Pelo menos é isso, bacharelado e licenciatura, né? Eu fiz bacharelado. Licenciatura, o foco do curso pode ser pesquisa também. Não sei, na verdade, qual é o foco do curso. Teria que perguntar pra alguém que fez licenciatura. Mas eu imagino... Perguntarei muito em breve. Mas eu imagino que o foco do curso seja formar um educador, né? Um professor de física. Mas também, tanto acho que para dar aula quanto para fazer pesquisa também. Ele pode virar um pesquisador também. Não só ir para um laboratório, mas também virar pesquisador no sentido de pedagogia, né? Métodos para ensinar a física. Não sei. Queria perguntar para alguém que fez licenciatura, mas eu imagino que deva dar para fazer isso. Mas enfim, o foco do curso de bacharel era formar pesquisadores. E aí, uma vez que você está no curso, você pode fazer um estágio, né? Para começar a sentir o que é ser um físico lá na frente. E aí é a iniciação científica, que seria tipo um estágio. Mais ou menos aí, é a mesma ideia. E aí eu comecei a fazer iniciação científica no segundo ano, gostei da área. E meio que chutei, assim, tipo, eu gostava, sei lá, acho que, não sei, eu fui fazer física porque eu via National Geographic, lia um livro ou outro. Cheguei até a fazer um colégio técnico de eletrônica, e aí também comecei a ler uns negócios de eletrônica, achava interessante. E, enfim, isso, Einstein, relatividade geral, cosmologia, buraco negro, você fica, nossa, que legal a física. Só que aí, quando eu cheguei lá, eu vi que tinha essa outra área, né, que era mais voltada, essa área da física dos materiais, que é a área que eu tô até hoje. Daí eu peguei, aí tinha um amigo meu que já fazia iniciação científica nesse laboratório, e falou pra mim que eles estavam precisando de mais gente pra trabalhar lá. Eu falei, bom, nunca trabalhei com física dos materiais, não faço a mínima ideia do que é, por que não? É física também, se eu gostar eu continuo, e se não eu saio. Aí eu fui e gostei e acabei ficando até o final da minha graduação. Fiz 3 anos de iniciação científica. Daí gostei, e aí já engatei o mestrado com o mesmo professor, no mesmo laboratório onde eu trabalhava. E o que me facilitou bastante também, na verdade, porque quando eu cheguei no mestrado eu já tinha meio que tudo encaminhado para fazer a pesquisa de mestrado. E aí quando você terminou o mestrado, você gostou da experiência com a pesquisa e decidiu seguir em diante com o doutorado. Ainda nesse mesmo pensamento de quero entender mais física, assim. Pode ser. Sim, também. Mas não era só pode ser, quero entender mais física, tipo, coisas interessantes que dê pra estudar e me aprofundar em alguma coisa que seja interessante também. E aí também eu fui ver o que mais era possível estudar de física dos materiais. Vi vários professores, aí conheci esse professor com quem eu tô fazendo doutorado agora. E ele precisava de gente para trabalhar aqui. E era uma mudança de área que exigia muita experiência em muitas coisas. Então eu ia ter que começar, não do zero, né? Você não começa realmente do zero, porque já fez um mestrado, já tem um know-how. Mas precisava aprender muita coisa. Eu falei, interessante. Aí vim. E durante, tipo, esse período assim, que você estava na graduação, que você estava começando a ter contato com a pesquisa, você teve dúvidas ou vontade de explorar outras áreas? Por exemplo, eu sei que talvez não seja o mais intuitivo, mas eu sei que na física muita gente vai para banco, por exemplo. Teve algum momento que você falou assim, e se eu fizesse um estágio num banco para ver qual é que é? Ou fizesse estágio numa montadora de... Nem sei se vocês vão para essas áreas. Mas numa montadora de automóveis, por exemplo, numa indústria que fabrica equipamento médico. Você chegou a pensar assim, surgiu essa vontade ou você já estava muito encaminhado mesmo? Do ponto de vista do dinheiro, sim. Então, tipo, eu tinha vários amigos que já estavam indo trabalhar porque é isso, né? Quando você faz física, você tem que trabalhar, você tem que aprender programação, aí você aprende cálculo, aprende estatística básica, né? Não estatística mesmo, que nem um curso, mas um básico você aprende. Manipular dados, fazer análise de dados e tudo mais. Então você tem um conjunto de conhecimentos que te ajudam em várias áreas diferentes, né? Então dá pra você ir trabalhar num banco, dá pra você ir trabalhar, sei lá, como programador, dá pra você ir trabalhar, enfim, em várias áreas, de várias maneiras diferentes, dá pra você ir trabalhar em muita coisa, mesmo se formando em física, né? E eu tinha vários amigos que já estavam indo fazer isso. No meio da graduação eles não estavam gostando ou não estavam pensando em ser pesquisador, então eles iam trabalhar em banco, iam trabalhar como programador em alguma empresa, iam trabalhar em análise de dados em algum lugar.
que precisasse disso. Fora da universidade, ou fora de algum laboratório, enfim. E ganhavam bem, já. Então toda vez que eu falava com eles e via que eu fazendo iniciação ganhava mal, e eu acho que isso tem que ficar bem claro que você ganha mal mesmo. Espero que não mais, né? Porque tecnicamente estão tendo mudanças aí, reajustes. Não sei como tá agora, mas não deve estar nem perto do que deveria. Sim. Mas, enfim, como eu ganhava mal, eu pensei, bom, vamos tentar um pouco mais. Se eu ver que realmente não dá, é uma possibilidade. Então assim, eu deixava no bolso essa carta guardada, assim, na manga, né? Mas não era nada tipo assim, não, eu tenho que ir mesmo lá, vou trabalhar no banco, é isso mesmo, ganhar dinheiro. Se eu fosse, era só por dinheiro mesmo. Era só pra ganhar dinheiro. Por exemplo, eu tinha um amigo que fazia, enquanto eu tava fazendo mestrado, ele já era pós-doutorando, no mesmo laboratório que a gente trabalhava lá, no mesmo grupo. E aí, no meio do pós-doutorado dele, ele saiu pra ir trabalhar no banco pra juntar dinheiro e poder casar. Só pra ter uma ideia de como a gente não ganha bem no Brasil. É muito foda. É muito injusto. Então, assim, se o cara tá indo pro banco, pode ser porque ele realmente gosta. Alguns foram porque gostavam, achavam interessante, análise... Por exemplo, eu tenho um amigo que ele terminou o doutorado e foi trabalhar nessa parte de análise de dados para bolsa de valores. Não sei exatamente o que ele faz, mas eu sei que é isso, análise de dados e bolsa de valores. E ganhava bem, mas fora isso ele achava interessante, porque ele conseguia pegar as coisas da pesquisa dele, do doutorado e mestrado, e aplicar. Então ele via um propósito, ele via um começo, meio, fim, exigia dele intelectualidade no nível que ele gostaria de ter mesmo, tipo, um desafio e tal. Então não foi só pelo dinheiro que ele foi, também pelo dinheiro. Mas aí ele falou, não, legal, porque era muito parecido com a pesquisa que ele estava fazendo, só ganhando muito bem. Então aí faz sentido mesmo. Agora, muitos que foram para banco, empresa e tal, são mais pelo dinheiro mesmo. E tipo... Eu não fui. Não, e assim, pensando que nem você podia ter seguido com doutorado no Brasil, e a gente sabe, ainda mais na época que você foi, e aí, né, enfim, na época que você foi, que foi justamente 2019, a gente estava entrando num governo que odeia todo mundo que faz pesquisa, enfim, que odeia o ambiente acadêmico de modo geral, e que a situação ia ficar bastante complicada. E que já estava complicada de anos antes, já estava tendo um monte de corte e tal. Para você fazer o doutorado em outro país, teve essa influência financeira, ou foi também por outro? Tipo assim, qual foi o principal motivo para você decidir fazer um doutorado fora? Não, eu acho que desde quando eu cheguei lá na graduação, eu já sabia que eu não ia querer ficar muito tempo lá, porque... Não que eu não gostasse do lugar, mas eu só pensei, bom, eu vou ficar aqui a graduação inteira, que é no mínimo uns 4 anos. Tem gente que consegue terminar ainda antes, mas no mínimo 4 anos, né? Que seria o tempo ideal, digamos assim, que eles calculam já pra você terminar a graduação. Mais uns 2 anos de mestrado, são 6. Eu pensei, tá, alguma hora acho que eu vou querer ir pra um outro lugar, porque... Muito tempo, né? 6 anos no mesmo lugar, assim, não sei. Enfim. Mesmo caminho, mesmas Eu pensei, árvores. Não, eu pensei, tipo, uma hora seria bom trocar um pouco de ares, né? Só respirar um ar diferente, trabalhar com pessoas diferentes, que tenham ideias diferentes. A ciência ainda vai ser a mesma, mas... Outros ares mesmo, né? Tipo, do outro lado do Atlântico e tudo. Então, assim, eu já tinha isso na mente. E claro que quando você pensa em pesquisa, a Europa é uma referência, Estados Unidos é uma referência, enfim. Mas claro, por exemplo, Japão também é uma referência. Ainda mais eu que trabalho com física dos materiais, sei lá, Taiwan, materiais semicondutores, é uma referência. Então, assim, tem vários lugares pelo mundo que são referência, mas o Brasil também é uma boa referência. O Brasil tem tradição, tem bons professores, tem ótimos laboratórios, lá eles fazem ótimas pesquisas. Um lugar que eu pensei em foi Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco. Inclusive, eu apliquei para lá, passei no processo de doutorando, para fazer doutorado, né, no caso. Só que aí, ao mesmo tempo, eu tive essa oferta de vir pra Espanha, né, trabalhar com esse professor. E aí eu pensei, bom, lá... sei lá, grandes congressos, onde acontecem, na Europa. Assim, claro, acontecem alguns no Brasil, acontecem alguns pela América Latina, acontecem nos Estados Unidos, inclusive eu cheguei aí em um. Mas a Europa sempre tem congressos muito bons da minha área, sempre com os melhores professores, e são vários que acontecem, não é tipo 1 ou 2 a cada tantos meses. Não, todo mês parece que tem um muito bom com os melhores professores, os melhores pesquisadores do mundo todo, inclusive do Brasil também. E aí fora isso, sim, ótimos laboratórios, muita gente com muito dinheiro, e o mais importante, né, eles sempre com essa ideia de investir em pesquisa. Então, não importa o que esteja acontecendo... Tipo, não importa o governo, digamos assim, vai ter esse investimento em pesquisa, né? Sim. Então, assim, eles sempre tiveram muito claro para eles isso, ou pelo menos já faz um bom tempo que eles têm muito claro para isso, de que investir em pesquisa é importante. Não só pelo retorno que eles vão ter no futuro, e eles sempre têm, mas também por, tipo,
evoluir as ideias, os pensamentos, porque não é só pesquisa em física, né? Eles investem em pesquisa em tudo. Então, tipo, sei lá, tem um amigo que veio fazer doutorado na Alemanha em filosofia. Sim. E ganha bem, e é um pesquisador, e trabalha no instituto muito bom, e é filosofia, ou seja, não é nada que você vai fazer um celular com isso, mas é importante, né? Enfim, e como eu sabia que eles valorizavam mais pesquisa do ponto de vista de investimento, né? Pensei, bom, por que não? Vai ser uma experiência, né? Daí, mas assim, eu já vinha com isso na cabeça, até na graduação inteira, no mestrado, e aí quando chegou no final do mestrado, que eu vi que a situação não estava nada favorável para pesquisa no Brasil, que cada vez mais estava investindo menos na pesquisa, Sim. porque sempre foi uma oscilação, né? Tem momentos que eles investem mais, tem momentos que investem menos, e só que aí chegou num ponto que eu percebi que é isso, assim, tava, pelo menos parecia, né? Tava dando indícios de que ia formar um cenário nada favorável para pesquisa, nada favorável. E não se formou de fato, né? E Você comprovou como Não, e foi exatamente o que aconteceu, infelizmente, porque aí isso foi meio que o toque final, porque eu pensei, tá, eu já tinha pensado em ir pra fora, recebi uma proposta. E dá pra eu ir pra um lugar bom, onde tem dinheiro, fazer boas pesquisas. E ainda mais agora que eu tô vendo que o cenário não vai ficar talvez favorável. Não sei, assim. Na época eu pensei, tomara que eu esteja errado, tomara que fique favorável o cenário, mas não ficou nada favorável. E aí foi por isso que eu fui embora. Mas acho que foi só o toque final, assim, porque eu meio que já tava pensando em ir. E é um caminho que muita gente faz também quando vai fazer pesquisa acadêmica, né? De ou fazer um mestrado já direto no exterior, ou fazer o doutorado, ou pelo menos o pós-doc e tentar fazer no exterior. Sim. Justamente pelo que você comentou, né? Do contato com referências. Porque aí, se você tem as referências no Brasil, mas às vezes você vai ter contato com outras referências que você só conhece no congresso. Sim. E aí você vai ter contato de fato, tipo, de poder estudar com aquela pessoa e conhecer o laboratório dela, o grupo de pesquisa dela e tal. Então, eu acho que é um pouco esperado que... Não esperado, mas é positivo, eu imagino, né? Fazer um doutorado, fazer que em algum momento a sua pesquisa você vá... Tipo, é que eu penso muito no pesquisador como um grande diplomata também, né? Do mundo, assim, pelo intercâmbio de conhecimento. Então... é não só bem visto, mas eu acho que é positivo que haja isso, né? Que o pesquisador vá para fora, que o pesquisador volte, enfim, que esteja nesse trânsito. Não, é importante que, assim, para pesquisa pelo menos, e não só na pesquisa, de qualquer área, de qualquer lugar que você for trabalhar, a questão é, você tá lá no seu lugar fazendo o que você faz. Mas tem alguma outra pessoa que faz de uma maneira diferente que talvez te ajude a ter um insight ainda melhor do que o que você faz. Então, talvez te ajude a fazer ainda mais fácil, ainda melhor e ir além ainda do que você consegue. Então, é simplesmente assim, essa troca de conhecimento, essa troca de experiência. E às vezes são detalhes bestas, tipo, detalhe pequeno, que às vezes a pessoa faz de uma maneira que você fica, caramba, é muito mais fácil fazer assim. Sei lá, eu gasto menos dinheiro, é mais rápido, é menos sofrido, isso me abre possibilidades de fazer outras coisas. Então, tipo, eu acho que só de você ir para outro lugar trabalhar já te... sei lá, ajuda a abrir mais a mente em relação ao que você faz. Simplesmente isso, assim. Não importa o lugar que você vá. Nem que seja, que nem eu, trabalhar numa universidade em São Paulo. Se eu fosse pra São Carlos trabalhar, provavelmente eu já teria essa abertura de mente. Simplesmente vou trabalhar com outra pessoa na mesma área, fazendo a mesma coisa. Talvez, porque às vezes eu via isso no dia a dia, trabalhando no meu laboratório, às vezes tinha alguma coisa que eu tava tentando fazer de um jeito que eu não conseguia. Aí chegava uma outra pessoa com mais experiência, me mostrava um lugar e ficava, caramba, eu nunca tinha pensado em fazer assim. Agora imagina você ir trabalhar com uma outra pessoa que já tem 20 anos de experiência na área, é muito referência mesmo. A pessoa que fundou o conceito, né? Quase assim. Então assim, tudo acho que agrega, né? Mas eu acho que... é isso, assim, eu acho que só de você mudar de lugar, só de você mudar o ar um pouco, assim, já te ajuda a fazer melhor o que você já faz. Eu acho que ajuda, assim. Mal não vai fazer, eu acho. Não vai prejudicar, não vai tirar conhecimento seu. E pode agregar muita coisa, pode, sei lá, agregar muito conhecimento pra você. Mas acho que eu só fui pra fora mesmo mais por isso, assim, só mudar um pouco os ares, trabalhar com alguma outra coisa. E com alguém que eu sabia que era muito bom, porque eu fui ver o currículo do cara. Num grupo que eu sabia que podia ser muito bom e com muito dinheiro, porque ele tinha muito dinheiro, e isso é uma coisa também que me atraiu bastante, porque isso também era um problema no Brasil, porque às vezes a falta de investimento pesa demais, infelizmente. E para a sua área vocês precisam, porque vocês têm maquinário, vocês Exatamente. trabalham com máquinas, vocês precisam Sim. de... não é ferramenta, mas
material, né? Ou seja, para poder fazer os experimentos, então Sim. sem investimento. E é material caro, coisas caras que não são nada baratas e nem fáceis de obter. Então é isso, assim, querendo ou não, quando você vai para um lugar onde realmente o pessoal tem facilidade de obter o que você precisa, tem muito dinheiro sobrando, pode comprar coisas que vocês vão precisar para determinadas análises. E ainda por cima é isso, você tá rodeado de gente que tem muita experiência na área, é muito atrativo, né? Sim. Mas assim, eu nem saí pensando, não, eu vou e nunca mais eu volto. Não, eu fui pensando, bom, eu posso ir pra lá, aprender pra caramba, voltar e continuar fazendo pesquisa aqui, por que não? E até ajudar a desenvolver mais. Ia ser muito legal também. Eu acho que é isso, né? O conhecimento não deveria ter fronteiras, assim. Então, não, eu acho que nem é uma questão de eu voltar, mas na minha cabeça tem que ser sempre o livre trânsito, assim, Sim. né? Eu acho que o que talvez, pensando na pesquisa no Brasil, é esse investimento até para isso, né? Para que um pesquisador possa viajar e ir para congressos e... Imagino que também seja um pouco complicado. Eu acho que você não pode só fechar as portas, tipo, não vou pra fora, só vou ficar no Brasil porque eu sou um patriota e não abro mão. Não, às vezes você pode ir e aprender muito e voltar e melhorar mais ainda o que você já faz. E o inverso também é verdade. Melhor, o inverso também não é verdade, né? Tipo, você também não precisa pensar, não, o Brasil é um lixo, vou pra fora porque aqui não dá. Não, muito pelo contrário, mano. Tem gente que vai pro Brasil pra estudar com pessoas de lá que são referências. E também acho eu tive aula com esses professores, inclusive. E também não se sentir mal se decidir ficar, né? Falar assim, Sim. não, gostei desse espaço aqui, é um lugar que eu posso... Não, é isso, eu acho que você não... acho que você não pode só pôr grade, assim, na sua mente. Tipo, não, ou eu só faço uma coisa, eu faço outra, é isso. Não, deixa a mente aberta, tipo... Nossa, é seu conselho pra vida profissional esse já, né? Por que não? Não, eu vou aproveitar agora até e já te perguntar, assim, pensando na sua trajetória, assim, tudo que, né, esses, sei lá quantos anos que você tem já desde que você se formou, e antes da formação também, qual conselho você daria pro Gabriel de 16, 17, 18 anos que tava começando a pensar em vestibular, assim? Não sei se pra mim foi um processo muito ansioso. Então, eu tenho vários conselhos na minha cabeça, mas não sei como era o processo pra você, essa decisão, se você achava que era muito complicado ou não. Enfim, indiferente. Pensando naquela pessoa que você era e que estava pensando em carreira, qual conselho você daria pra ele, assim? Profissional? Tipo, pra aquele momento que ele tava vivendo, tipo, ou escolhe melhor, ou calma, vai dar tudo certo. De boa, mano. Cada um tem seu tempo, fazer as coisas e é isso. Não tem muito que... Cada um tem seu processo, né? Vestibular é só o início, vou ter provas muito piores. Também, não, isso com certeza. Não, mas você já tinha consciência. É porque eu não sei também, né? Tipo, sei lá... Cada um tem seu processo, né? Eu posso até dar vários conselhos pra uma pessoa, mas... Eu sou conselho pra você. Exatamente, tipo... Não, mas essa é a questão. Não sei que conselho daria, acho que eu só falaria isso mesmo, faz aí. Você vai ver o que vai acontecer. Muito legal, você. Não, vai, no máximo é isso. Não te adianto nada, foda-se. Não, mas adiantar alguma coisa? Não vai fazer muita diferença, né? Sei lá, só... Fica de boa e faz o que você tá afim de fazer, é isso, não tem muito... Esse é o conselho que você daria pra uma pessoa que hoje tem 17 anos, tá fazendo vestibular também? Ou que conselho você daria pra essa pessoa que tá começando a pensar na vida profissional dela agora, assim? Sei lá, acho que só procura se informar bem a respeito do que você quer fazer e vai fundo, não desiste, só isso, continua. Isso acho que era uma coisa que eu vi, assim, nas pessoas, pelo menos durante a graduação, muita gente desistia no meio da graduação, e aí depois se arrependia. Tudo bem, assim, eu também não entendo a história de cada um, né? Eu não sei o que a pessoa tava passando naquele momento pra desistir. Talvez se eu passasse pela mesma coisa, eu faria a mesma coisa, de desistir. Eu sei que é complicado. Mas sei lá também, não sei. Acho que é isso, assim, só procura se informar. Porque, por exemplo, aí sim, tem pessoas que entram em física já achando que... Isso seria um bom conselho. Vai num dia na universidade e senta lá e assiste uma aula. Ou fala com alguém que já tá fazendo o curso. Mas isso não pode assustar a pessoa? Não sei se vai assustar, mas é bom ter esse choque de realidade do tipo... Não acha que você vai chegar lá no primeiro dia e já ter uma aula sobre relatividade geral e ver um buraco negro e vai ser tudo lindo. Ou então, também não acho que você assistindo algum documentário do Discovery Channel
ouvindo falar, não, existe uma partícula aqui que faz isso, isso e aquilo, ou a relatividade, o tempo é relativo, e aí você chega na universidade e começa a cuspir esses conhecimento dado aleatório que você vai tá manjando mesmo alguma coisa. Não tá. Não tá mesmo, porque o que eu mais via, e isso eu via muito, e aí você pode perguntar para qualquer aluno de qualquer época de curso, é uma regra, parece. Que é, pessoas que chegavam lá e se sentiam entediadas até o segundo, terceiro ano, porque achavam que já iam chegar vendo física, essa física lúdica que eles veem nos documentários, nos filmes, e você só vai ver, realmente ter contato com essas coisas no final do curso, porque você ainda não tem bagagem para entender nada, mesmo, você não tem. Você pode ter... Eu acho que você tem bagagem para entender, do ponto de vista fenomenológico, o que pode acontecer naquele sistema ali que estão explicando, tipo, sei lá, um buraco negro, enfim, não sei, alguma coisa que seja o hype, né, da física, que é lúdico e impressiona as pessoas. Mas você só vai realmente entender o que está acontecendo de verdade a hora que você pôr a mão na massa, abrir uma conta, entender mesmo o que é o termo, como que os termos se relacionam, ou seja, tem uma parte matemática muito pesada por trás. Então, por exemplo, que nem eu fiz relatividade geral na graduação. Cara, foi o curso que eu mais fiz conta na minha vida. Mesmo assim. E aí eu fazia, tipo, 5 páginas de conta na mão, para lá no final descobrir que, sei lá, uma estrela pode colapsar e virar um buraco negro. Mas assim, até você chegar nesse ponto, foram, sei lá, 4 anos de curso e muita conta que você faz. Então assim, tem muita gente que desiste antes. E aí, por exemplo, quando eu encontrava essas pessoas, eu contava isso, falava, mano, eu tô fazendo relatividade geral, muito legal, olha só isso aqui, ó. E aí mostrava, os caras, caramba, que legal, que interessante, mano. Só que a pessoa, por que ela não chegou até esse ponto? Porque antes você tem cálculo 1, 2, 3 e 4. E aí tem física 1, 2, 3 e 4. E muita matemática, muito cálculo, é muito... Como posso dizer? Você demora muito para ter contato realmente com essa parte lúdica, assim, que é bonita, impressiona todo mundo. E tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. Tipo, por isso que eu acho que é bom você ir conversando com as pessoas para já ter isso em mente. Falar, não, beleza, eu sei que eu vou sofrer um pouco agora no começo, mas lá na frente eu vou ter relatividade geral, física de partículas, física dos materiais, mecânica quântica 2, dá pra ver umas coisas interessantes também. Mas é só no final do curso. É no final do curso que realmente começa a vir as coisas que são as mais interessantes. Tanto é que você via os caras chegando no final do curso cansado, mas muito feliz, porque começava a estudar as coisas interessantes mesmo. A parte mais interessante está no final do curso. Mas até chegar lá, você apanha bastante, assim, muito. Você apanha muito, na verdade. Muita matéria de programação, muita coisa de análise matemática pesada. Então, é isso, assim. Às vezes o curso é muito diferente, assim, do que as pessoas esperam, eu diria. Pelo menos no começo. Lá no final, aí sim, as coisas começam a ficar mais interessantes, assim. Eu acho que eu já sei a resposta, mas... Você escolheria a física de novo? Sim. Oh, que bonitinho. Não, mas só respondendo a sua pergunta, porque assim, eu falei tudo isso, eu falei, mas óbvio que a física é legal, é óbvio que dá pra fazer uma parte muito interessante, e óbvio que você já pode ter um contato com a parte que vai vir lá no final, essa parte que eu tô falando assim, que todo mundo ouve falar por fora, mas que nem eu falei, você precisa de uma bagagem pra realmente entender o que é. Então assim, se você vai estudar a relatividade geral do Einstein, ou você vai estudar física de partículas, ou se você vai estudar, não sei, materiais supercondutores, agora, né, que tá no hype, essa parte de computação quântica, cara, você precisa de saber o mínimo de mecânica quântica, mínimo, e esse mínimo é um nível já alto, assim, sabe? Você precisa saber muito bem álgebra linear, você precisa saber muito bem cálculo, então, assim, são coisas que você precisa ter muito bem consolidado para realmente entender o que está acontecendo. Senão você vai sentar na aula e não vai fazer a mínima ideia do que o professor está falando. Então por isso que eu acho que é bom, às vezes, um aluno ir lá, falar com os alunos que estão fazendo a graduação. Esse seria o meu conselho, assim. Vai lá, fala com os alunos que estão fazendo a graduação. Fala com um professor ou outro também. Imagina falar com os alunos, eles todos sofrendo. Eu lembro de você com o cabelo sempre bagunçado, assim, olheira. E você decepcionar. Você ficava me vigiando? Não te vigiava, mas eu já te conhecia. Enfim. Não, mas a questão é essa, porque assim, óbvio que tem uma parte que é muito legal, óbvio que tem uma parte que é muito gostosa, mas antes disso você passa por uma parte que é um teste mesmo, assim, de paciência e é isso, você tem que ter muita paciência. Cara, eu lembro que tinha dias que eu sentava lá pra fazer alguns exercícios
Isso, eu tô falando assim, sei lá, fazendo mecânica quântica 1, 2, que nem é tão difícil, hein? Depois que você vai vendo que tem coisas muito mais além, você fala, caramba, eu sofria tanto pra resolver isso, que hoje em dia você já sabe? Mas você tem que passar por isso uma vez, né? Pelo menos. Pra entender que talvez realmente não seja tão difícil, mas quando você tá lidando a primeira vez com aquele assunto, cara, você tem que ter muita calma, muita paciência, assim, é muita... Acho que no começo é muito... Eu acho que você até falou isso uma vez, né? Eu não vou usar o termo pra não apanhar depois de ninguém da física, mas a questão de você estar juntando conhecimento até você chegar naquele momento em que esse conhecimento ganha forma, né? Quer falar de quantizar, mas... Não, mas é exatamente eu isso. sei que eu vou aplicar mal o conceito. Enfim. Não, mas é exatamente isso. É tipo... Depois, é interessante isso, porque depois de um tempo na graduação, você começa a ver a mesma coisa de perspectivas diferentes, assim. Então, você estuda uma determinada coisa, sei lá, do ponto de vista da mecânica estatística. E aí, da mecânica quântica. E aí, tipo... E você vai vendo que as coisas se complementam, assim. E esse é o insight interessante da hora. Tipo, você vai pegando o resultado de um, juntando com o outro. E aí, quando você vai ver, você começa a realmente ter insights, assim, entender de verdade algumas coisas. Você fala, caramba, agora as coisas... Isso agora talvez esteja fazendo sentido. Só que, olha só que bizarro. O professor fala... Eu lembro que... Eu nunca vou esquecer desse professor. É o... Eu não vou falar o nome dele pra não expor o cara. Mas... Justo, eu acho bom. Agradeço. Mas era um professor de matemática, um instituto de matemática. E ele deu cálculo 1 pra gente. Acho que ele deu cálculo 1 e 3. Eu não lembro agora. Cálculo 1 certeza, mas o 3 agora eu não lembro se era ele. Mas eu lembro que eu sempre encontrava ele. E eu lembro que tinha uma coisa que ele sempre falava na graduação, no curso, cálculo 1, a gente tinha acabado de entrar no curso. E tinha sempre aqueles alunos meio exaltados, animados e tal, que é legal, é bom isso. Eu acho que assim, também os professores às vezes tem que ter cuidado de não ceifar o ânimo do aluno também. Porque se ele tá animado, mano, tipo, é interessante o professor tentar direcionar esse ânimo pra algo produtivo pra ele mesmo e pro curso. Mas também é bom quando o professor coloca o aluno, tipo, com os pés no chão. Fala, ó, eu sei que você tá animado. E eu sei que você acha que você tá entendendo. Mas eu acho que você ainda não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. E ele sempre falava isso, ele, ó, gente, é normal, viu? Mesmo vocês fazendo umas contas aqui, acertando um exercício ou outro, você pode achar que você tá entendendo bem, mas você ainda não tá entendendo bem realmente o que tá acontecendo. E fazia muito sentido isso. Tipo, só lá pro final da graduação, assim, quando eu realmente comecei a juntar muito conhecimento que eu já tinha, tipo, de todas as matérias que eu fui fazendo, realmente as coisas começaram a se amarrar e fazer sentido. Aí sim as coisas começaram a se amarrar e fazer sentido. Eu falei, caramba, é verdade, mano. Mas... E no começo era muito tipo assim, ó, isso é assim, funciona desse jeito, o resultado é esse. Aceita. Lá na frente você vai entender. E aí você ficava, tá, beleza. Só que, tipo assim, eles te davam uma explicação que tinha sentido, já preencheu um pouco, assim, a lógica que você precisava na cabeça, mas ainda não era realmente algo que batia o martelo e falava, não, beleza, agora entendi, fez sentido. Você ficava meio tipo, mano, não sei se tu tá entendendo ainda, mas beleza, aceito. Aí passava pra próxima etapa, mesma coisa, ó. Lembra aquele resultado que você viu? Então, por isso que isso aqui acontece isso, isso e isso. Aí já era meio que uma continuação. Fala, não, tudo bem, pelo menos agora isso aqui já tá meio que se complementando, interessante. E assim vai até que chega no final do curso, aí sim as coisas meio que se amarram e fala, tá, beleza, agora eu entendi, realmente... E aí você vê que talvez lá no começo não tinha realmente a maturidade ainda pra entender certas coisas, sabe? É meio que uma resiliência que é necessária, né? Eu acho que é a palavra, assim... Mas esse é o conselho que eu daria pra quem quer fazer física. Tipo assim, mano, tenha calma. Você vai entender as coisas, mas lá na frente... Claro que assim, sempre tem alguns alunos que conseguem entender já, que são muito bons, às vezes eles conseguem ter uns insights. Alunos que sozinhos já estudavam coisas em casa. Eu tenho vários amigos lá na graduação que já estudava cálculo em casa e sabia fazer mesmo as coisas. Estudava algumas coisas de física avançada já e sabia mesmo fazer. Só que não são todos, né, que vão conseguir fazer isso. Mas a graduação serve exatamente para bota todo mundo no mesmo nível. Tipo, e aí no final da graduação todo mundo sabia basicamente a mesma coisa, não no mesmo nível talvez, mas Tinha uma base, né? E aí já era, aí você vai pra pós-graduação e aí você começa a avançar muito, né, em tudo. Mas acho que meu conselho seria, falei pra caramba de novo. Mas meu conselho seria isso, tipo, só tudo bem. Você acha que você quer fazer física? Ou seja lá que curso você acha que você quer fazer? Dá uma boa olhada mesmo no que você vai estudar. Mas vai um dia na universidade, conversa com o pessoal que tá fazendo a graduação, pergunta pra eles, mano, como que é o curso? O que eu vou estudar? O que eu vou fazer? O que você trabalha? O que você acha que dá pra eu trabalhar? Sim. Fala com algum professor também, tipo, sei lá, procura, pode pedir, mandar e-mail, ver lá o nome do professor lá na próprio página, né, de website do curso, do instituto que você quer entrar.
vê lá o nome de alguns professores, pode mandar um e-mail antes falando, ó, meu nome é tal, eu quero fazer o curso. Não, eu já vi vários alunos fazerem isso, inclusive, quando eu tava na graduação, eu não fiz isso, mas quando eu tava na graduação, eu vi alunos irem lá visitar, tipo, e falarem com professores, o professor apresentar, falar um pouco de como é o curso. Eu acho que isso aí é muito importante, ter esse contato já, pra você não chegar lá e se frustrar. Sim. Ou às vezes chegar lá e, tipo... Acho que não é questão de se frustrar, mas é mesmo porque vai se frustrar, talvez, em algum motivo, de alguma forma. Mas de alinhar as expectativas o melhor possível, né? De, tipo, Sim. entender... Pelo menos ter uma visão assim, vão ter desafios. Não, eu acho que isso qualquer um sabe que vai ter, né? Sei lá, enfim. Palavras suas, eu não sei de nada. Não, eu sabia que eu ia chegar lá e já ia tomar um... É que é física também, né? Todo mundo, quando alguém fala assim, quero fazer física, já pensa, é um louco, é um idiota. Que tá... Ah, mas não é só por isso, eu sabia que não ia ser fácil. Mas eu pensei, não, vamos tentar, né? Não sei, eu gosto do negócio, achei interessante, por que não? E aí fui. Mas eu sabia que no começo ia ser... Porque é isso, assim, você pensa de uma determinada maneira e os professores lá, eles têm que te colocar num nível mínimo pra aí sim você começar a conseguir lidar com o curso, né? Tipo, nivelar mesmo, que é basicamente saber cálculo, eu diria, eu acho. Porque um pouco da física meio que você já tem uns insights, assim, vindo do colégio, dependendo do colégio que você estudou também, né? Se você estudou num colégio muito ruim, que não tinha física direito, aí é foda também. Posso falar esse tipo de palavra aqui? Por mim? Ah, não tem problema. Enfim, não, mas eu sabia já que a graduação ia ser fácil e que eu ia apanhar um pouco no começo, mas acho que é isso, assim, os desafios normais. É mais por... Eu via muito aluno falando isso, né? Falando, não, mas eu tô estudando isso, eu não sei pra quê, e não via propósito, sabe? Por exemplo, é por isso que também outro conselho que eu daria, uma vez você entrou no curso, pega uma iniciação científica, vai fazer uma iniciação. Porque aí você começa... Porque também tinha muito isso, eu via muito aluno achar que era um conhecimento vazio, que não ia usar em nada. Só que você tá numa iniciação científica, você começa a ver mais propósito para algumas coisas que você tá aprendendo. Fala, ah, verdade, isso aqui que eu vou ter que fazer agora no laboratório, vem daquele negócio, aquele resultado que o professor mostrou na sala, é verdade, caramba, que interessante. Sim. Coisa assim, sabe? Tipo, sei lá. Não, então acho que porque, não sei como é na física, mas quando você faz iniciação científica, você começa a ler artigos acadêmicos, coisas mais geralmente assuntos mais contemporâneos da área. Eu acho que isso acaba sendo um estímulo, porque quando a gente está no primeiro ano da graduação, é tudo muito sobre conceitos iniciais, né? Então, é distante até da nossa própria realidade, do que a gente está vendo acontecer no mundo. Sim. E eu acho que quando você vai para a iniciação científica, você vai ver aquilo, sei lá, que nem você que trabalha com física dos materiais e com semicondutores. De alguma forma, você consegue relacionar o que você pesquisa. Não sei, eu sei que não, mas assim... Não, é exatamente o que você falou. Tinha um curso, eu nunca vou esquecer, logo no começo da graduação você tem que fazer álgebra linear. Esse curso é um dos que mais reprova aluno. Pelo menos na minha época foi um dos que mais reprovou. E que eu via que a galera desistia, assim. Você tá fora. Eu só não quero que ninguém veja. Talvez tenha que refazer, né, esse vídeo. Não, relaxa, vamos seguir como tá. Não, mas tinha esse curso, por exemplo, álgebra linear. E eu lembro que a gente fez o curso, ainda por cima a gente ainda fez o curso, e aí, claro, tem muitos problemas no curso. Enfim. Eu lembro que a gente fez esse curso com um professor que já era bem... idade muito avançada. Então ele teve... Como posso explicar isso? Ele aprendeu o que ele aprendeu há muito tempo atrás. Então ele aprendeu de um jeito muito... Eu não queria usar a palavra arcaico, mas... Seria mais ou menos isso. Tipo assim, ele tinha uma outra visão do que ele estava ensinando. Uma metodologia, uma didática diferente, isso, metodologia. Exatamente. Mas assim, ainda é álgebra linear e ela funciona do mesmo jeito que funciona hoje em dia, funcionava na época dele e funciona, você tem que saber. E você usa muito álgebra linear. O tempo todo você usa na física. Tudo que você respira na física você usa álgebra linear. Quer você queira ou não. É importantíssimo pro curso. Importantíssimo. Só que já matava vários alunos no começo do curso, assim. Tipo, e é uma das primeiras coisas que tem que saber. Porque senão você não consegue passar pra frente. Não tem como você ter os conhecimentos mais avançados se você não souber álgebra linear. E eu lembro que aí já ficavam vários alunos no meio do caminho. Então, assim, você tem que ter essa consciência de que você vai aprender uma coisa e você, na hora que você está aprendendo, você não vai entender direito por que você está aprendendo álgebra linear, por exemplo. E acho que esse é o exemplo mais claro que eu tinha que eu consigo pensar assim agora. Eu nunca vou esquecer, quando a gente estava aprendendo aquilo, o que eu mais ouvia no curso era, professor, por que a gente está aprendendo isso aqui? E ele falava, ó, gente, eu não sou da física, mas eu sei que vocês vão usar muito isso aqui. Ele falou, na hora que você for estudar mecânica quântica, na hora que você for estudar não sei o que, e falava um monte de coisa. Ele falou, ó, eu não estudo isso, não é minha área, eu sou do estudo de matemática, mas vocês vão usar muito isso. Então, assim, estuda e aprende direito. Então, assim, eu senti uma leve frustração desses alunos, porque
Se você é frustrado, então... Não, eu não saí frustrado porque eu gostei muito do curso. Porque assim, acho que eu sempre tive essa parte que eu gostava muito de matemática. Mesmo, eu pensei em fazer matemática. Mas se você faz física, você tem que gostar de matemática, não? É bom. Ajuda se você gostar de matemática. Se você não gostar de matemática, é foda. Tipo, Mas cara, é eu falei de possível. novo, desculpa aí. Não, mas é possível a pessoa fazer física sem... Assim, que nem na própria FUVEST, a terceira... Você precisa ter um conhecimento... Não, matemática é a linguagem que você usa o tempo todo. Tipo, não tem como, assim. Não tem como. O tempo todo você tá usando a linguagem matemática. Tudo que você faz é linguagem matemática na É física. tipo gostar de jornalismo e não gostar de escrever. Exatamente. Então, assim, exatamente. Jornalismo e não gosta de escrever. Tipo isso. Ou não gosta de ler. Caramba, como é que você vai ser jornalista e não gosta de ler, então? É exatamente isso. É tipo... Se você não gosta de matemática, olha... Difícil. Pode ser, sei lá, um ponto fora da curva, mas é difícil. Mas, enfim. Toda vez eu conheci só uma punição, professor. Sim. Não, mas é isso, assim. É porque, no meu caso, como eu Agora gostava... eu tô preocupada de você estar fora. No meu caso, como eu gostava muito de matemática, eu não tive muito problema nesses cursos que eram muito abstratos e voltados para matemática. Eu gostava, tipo, achava interessante. E aí, pra mim, eu não sentia muito essa frustração, assim. Mas eu entendi o que os alunos estavam querendo dizer, porque realmente, eu mesmo também não conseguia enxergar onde eu ia usar aquilo ainda, até eu começar a usar, né? Óbvio. Aí sim você fala, entendi o que ele tá querendo dizer. Só que é isso, é ter um pouco de calma pra ver que no próximo ano já vai vir. Porque no ano seguinte, se eu não me engano, já, com certeza, já começava a usar. Então, tipo, eram essas coisas, assim, sutis, mas que faziam muita diferença pros alunos também, que não conseguiam enxergar o todo, né? Tipo... Mas também, eu acho que o curso, ele podia se Hoje você consegue... moldar um pouco melhor. Hoje você tem já uma visão do todo, não sei. Tipo, como... Do curso, você fala? É que da física, obviamente, não, né? Porque a física são 1 milhão Quem de... dera. Que imaginei, são várias áreas diferentes dentro da física, então você consegue falar muito bem do que você faz, mas se eu te pergunto sobre cosmologia da física, né? É. Cosmologia, você... Ah, eu não sei. Cosmologia, que você joga umas cartas e lê o futuro. Ó, eu não falei nada. Brincadeira. Eu não falei nada. Que nem cosmologia é uma coisa que... Física nuclear, pronto, uma coisa que é mais fácil pra entender. Física nuclear você não vai conseguir falar com tanta... Você vai conseguir falar o básico, mas não com a propriedade de quem estuda isso. Eu fiz o curso na graduação, mas sei lá. Eu sabia fazer umas contas lá e resolver, e fez sentido algumas coisas pra mim, de estrutura do átomo, coisas assim, mas é isso. Isso é muito importante também, né? Que a pessoa tenha essa clareza de quando você faz um curso, e em dado momento você começa a se especializar em algo, Sim. e você acaba, tipo, não entendendo tanto, assim, de outra parte do seu curso, ainda que você consiga relacionar as coisas, até com o que você faz. Sim. E que se você for seguir nesse caminho de continuar estudando, a tendência é cada vez afunilar mais, a um ponto em que, mesmo que nem você, que está na física dos materiais, existe um guarda-chuva de coisas dentro da física dos materiais que você não faz nem ideia. Eu não sei, tô chutando, tô falando. Sim, não, com certeza. Até porque... É que eu penso, por exemplo, comigo, assim, que nem eu, com literatura, eu não entendo muito, mas mesmo dentro da linguística, que era a minha área de interesse, é um puta negócio gigante. Eu Sim. consigo entender, e eu não segui adiante, então assim, eu consigo entender um pouquinho dentro da linguística. Não, é bem isso mesmo. Começa a ficar muito fragmentado, né? E aí você se especializa muito num determinado assunto, muito específico, que tem muito a ver. Assim, claro que, dependendo do que você faz, te facilita muito ir para outras áreas muito rápido. Então, por exemplo, eu trabalho em física dos materiais, né? Física da matéria condensada, na verdade. Eu tô sendo enquadrado? Não, tá olhando se tá gravando ainda, por garantia. Mas, e aí eu trabalho, por exemplo, no meu mestrado eu trabalhei com materiais ferromagnéticos. Então eu tive um conhecimento ali sobre magnetismo, né? E aí agora eu trabalho com uma outra área, que é esses dispositivos híbridos. Então assim, por exemplo, eu trabalho com dispositivos híbridos, eu tenho que saber um pouco de semicondutor, supercondutor e um condutor normal, que aí tudo bem, porque, enfim, tem muito segredo também. Mas eu tenho que lidar com esses 3 materiais ao mesmo tempo. Então, por exemplo, algum dia, se eu quiser simplesmente mudar de área e trabalhar só com material semicondutor, eu posso. Ou material só supercondutor, eu também posso, porque eu estou trabalhando com isso. Então, assim, a minha área
me permite trabalhar com 3 coisas ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, de vez em quando eu também tenho que lidar com magnetismo. E aí eu lembro as coisas que eu aprendi. Então, tipo assim, claro que você vai juntando muito conhecimento e aí você começa... E aí, assim, também tem aquele fator de que se você... Por exemplo, eu tô fazendo doutorado agora em um laboratório que a gente trabalha com materiais dispositivos híbridos. Mas, por exemplo, junto com a gente trabalhava um cara que trabalhou com ótica. Ele trabalhava com ótica. Enfim, ele trabalha com laser. Não, eu sei o que é, mas é que eu tô tentando entender o sentido com Não, o que você estuda. mas ele mudou de área, completamente. Ah, tá. Ele veio da ótica e foi pra dispositivos. Isso que eu ia comentar. Por quê? Porque ele tinha um know-how ali de conhecimentos que permitiam ele mais ou menos ter uma noção de como migrar para essa área. Porque... É isso sim, ele conseguiu. E ele entendia bem. Porque você já tem a bagagem, né? Você sabe um pouco de tudo que é necessário ali, a base da física. Nossa, eu acho que tem isso que você tá trazendo, tem um negócio muito legal que é isso, né? Uma vez que você faz uma graduação, ou que você faz, por exemplo, tem uma iniciação na pesquisa, você também tem acesso a algumas ferramentas que te permite muito mais fácil ou migrar para uma área ou obter um conhecimento novo, né? Tipo, Sim. sei lá, você pesquisa uma coisa, mesmo que seja algo muito diferente, você tem ali um caminho que você já sabe mais ou menos. É que nem, não sei, eu penso assim, como aprender uma língua. Mesmo que sejam línguas diferentes, você já sabe o que você precisa, né? Eu não quero usar essa palavra. Qual palavra? Checklist. Pode ser. Não, mas tipo assim, você já tem uma ideia dos pontos que você precisa, os tópicos Sim. que precisam, pelos quais você precisa passar para obter aquele conhecimento. E eu imagino, não, mas assim, quando você está fazendo pesquisa, é muito isso, porque a base para você conseguir um conhecimento é muito parecida. Então, acho que isso serve tanto para a pessoa que segue na física e depois vai migrar internamente, como uma pessoa que de repente é da física, mas quer talvez seguir depois com outra coisa, né? Porque ela, que nem uma pessoa que depois vai mudar para ciência de dados, tinha uma professora na Letras que ela veio da física e foi para linguística. Não sei qual foi o processo que ela fez para chegar ali, mas ela já tinha uma base de conhecimento, de estrutura de como, assim, uma estrutura de como obter um conhecimento, eu acho, que ajuda muito também, né? Ainda que, claro, que é muito mais fácil quando você tá migrando de algo parecido para algo parecido, porque você já conhece os conceitos daquela área, né? Sim. Não, é porque é isso, assim, não sei. Eu sei que dentro da física, sim. Tipo, se eu tô na física dos materiais, trabalhando, sei lá, física na matéria condensada. E aí eu vou, que nem eu falei, trabalho com magnetismo, mas que nem eu migrei pra trabalhar com dispositivos híbridos. Não sei se eu entendo muito bem o que eu tô fazendo, mas eu não senti muita dificuldade, assim. Porque eu tinha já um know-how que me permitia isso. Então, eu tinha que lidar já com certos conceitos que eram as mesmas ferramentas usadas para isso que eu tô fazendo agora, só que com uma abordagem diferente. Então, assim, é isso que eu tô falando, assim, a base matemática, da física, as equações, as teorias e tal. Se você já tem esse know-how, tipo, essa base, né, pelo menos te ajuda. Agora, claro, por exemplo, que nem eu trabalho com dispositivos híbridos. Se eu já resolvesse que eu quero estudar alguma coisa em cosmologia, aí eu já não sei se ia me ajudar, sei lá, o quanto isso me ajudaria, o conhecimento que eu tenho. Talvez ajudasse, mas eu não sei em que área da cosmologia eu me encaixaria ali. Fácil. Talvez fosse muito difícil eu conseguir migrar. Ou não, eu não sei, nunca pensei nisso. Não se interessou não pelo assunto, mas pela ideia de migrar de área. Sim, não, nunca pensei nisso, na verdade. Não, mas eu tenho amigos que fizeram isso, por exemplo, que nem esse cara que eu falei foi trabalhar no banco, também não vou dar o nome dele, mas ele trabalhava com física de partículas e ele migrou para a área de... Desculpa, eu tô pensando assim, trabalhou com física de partículas e aí foi pro banco. O que é? Eu pensando em ligação de migração e tipo, no banco ele foi trabalhar com coisas que não tem nada, esquece, eu tô me achando. Desculpa. Fiz um trabalho sério aqui. Não, ai, passou. Não, então, mas isso que eu achei da hora, conversar com ele, assim. Porque ele era da física de partículas, trabalhava num departamento completamente diferente, mas aí ele foi pra essa parte que a gente trabalhava de materiais ferromagnéticos, né? E foi muito fácil, de novo, porque ele tinha uma base ali, um know-how que
É isso, ele não sentiu nada de dificuldade. Claro que assim, ele teve que começar a ler outros tipos de artigo, ele teve que começar a abordar, pensar em outros tipos de sistema pra estudar e tal. Mas a base ainda é a mesma. É tipo assim, que nem eu sei que ele usava muito teoria quântica de campos em física de partículas e ele foi usar também em materiais ferromagnéticos. Então, tipo assim, a ferramenta era a mesma, ele só aplicava em coisas diferentes. Acho que seria mais ou menos isso. Sim. As ferramentas ainda vão ser as mesmas, né? Se você tem uma boa base assim, de ferramentas e tal. Agora, claro, quanto mais se aprofunda, melhor. Mas se você muda de área dentro, tipo, isso, física dos materiais. Ah, eu estudo dispositivos híbridos, agora eu quero estudar magnetismo, você pode tentar. E provavelmente você não vai ter muita dificuldade. Agora, que nem eu falei, agora eu quero mudar para cosmologia. Quero estudar, sei lá, buracos negros. Não sei. Aí já não sei o quanto isso te ajudaria, o conhecimento que você tem. Não sei mesmo. Tem que quase refazer uma... Não, imagino que não, né? Você não Não. conhece nenhum pesquisador que fez uma migração assim. Nesse nível? É, tipo uma coisa assim, dentro da física, mas que seja água... Não pode ser água aí. É tipo uma aguiolha assim? Pode ser. Algo assim que seja muito distinto. É, porque as abordagens, as ferramentas que você vai usar agora são outras. Completamente outras. Então, tipo assim, eu fiz, sei lá, teoria quântica de campos na graduação e fiz relatividade geral. São assuntos muito diferentes. São abordagens completamente diferentes para coisas completamente diferentes que você vai, são ferramentas diferentes, você vai aplicar em coisas muito diferentes. E é isso. Então, não sei quão fácil é você migrar de uma para outra. E não conhece ninguém que tenha feito também. De cabeça assim não, mano. Não sei. Não sei te dizer se eu conheço alguém que tenha feito isso, mas não, assim, a questão é possível, com certeza. Sim. E provavelmente não vai ser tão difícil assim. Agora é uma mudança. Não, a pessoa vai ter que fazer, vai ter que percorrer um caminho. Né? Agora, por exemplo, se você quer mudar, sei lá, de... Ah, não sei, não sei. Não, eu entendi o seu ponto, que é áreas relacionadas, análogas e áreas que você vai precisar voltar, ter uma base nova, assim, digamos, para você conseguir acessar aquele conhecimento da forma certa. Mas assim, é que no meu ponto de vista, se a pessoa já tá no caminho da pesquisa, essa base, eu acho que ela vai conseguir ter muito mais rápido, porque ela vai saber como fazer isso. Não, né? E até porque, se ela fez a graduação... Por exemplo, na graduação eu fiz as duas matérias. E aí só que eu já fazia iniciação trabalhando com materiais magnéticos, né? Eu não fiz iniciação, por exemplo, em relatividade geral. Eu não fiz. Mas teve amigos meus que fizeram. E eu achava muito interessante conversar com vários deles. Mas eram abordagens completamente diferentes. Então, ferramentas diferentes para coisas diferentes. Você conseguia um pouco seguir o raciocínio deles, mas sem conseguir opinar. Não, eu conseguia seguir o raciocínio deles porque eu tinha tido aquele básico na graduação, que eu fiz relatividade geral. Então, quando eles começavam a falar, eu meio que tentava. Falava, isso aí tem a ver com aquilo lá, tal, não sei o que. Os caras, tem. Mas tem muita coisa ainda pra chegar até onde eu tô falando. Eu falo, não, tudo bem, continua falando então. Mas... é isso que eu tô falando, assim, se a pessoa fez uma boa graduação e realmente tentou abordar, tipo assim, fiz, que nem eu falei, as matérias que são as mais interessantes para o que você vê de lúdico antes de entrar na graduação seria, que eu acho, né, pelo menos, mecânica quântica, óbvio, tipo, interessante pra caramba. Depois você vai ver que, na verdade, você tem que saber teoria quântica de campos, mas enfim. Seria, sei lá, física nuclear, física dos materiais, relatividade geral, física de partículas. São, tipo, as áreas, digamos assim, que mais, né, sei lá, tem sucesso e... Claro, tem, tipo, sei lá, introdução à teoria do caos, que eu fiz também, e é muito interessante. Mas são aulas... se uma pessoa faz uma boa graduação preenchendo esses cursos... Inclusive, eu aconselharia a pessoa também a tentar fazer todos esses que eu acabei de citar, porque aí sim você vai ter uma visão de o que você quer fazer depois, de pós, de pesquisa e não sei o quê, porque ali você tem um contato inicial muito interessante, assim, pelo menos. E se algum dia você pensar em migrar, você pode lembrar disso também, falar, putz, é verdade, eu tenho um pouco da base, mas eu posso tentar começar por esse livro aqui. No mestrado, eu sei que você tem alguma liberdade para poder escolher as matérias, né? Uhum. Então você também poderia... E claro que eu sei que as pessoas, quando vão fazer as aulas do mestrado, elas escolhem matérias que vão ajudar elas a escrever a dissertação dela, óbvio. Sim. Mas se ela quiser... E eu sei que ela também pode... Nossa, eu sei que ela também pode pegar créditos adicionais. Ainda que geralmente as pessoas não fazem, porque são só 2 anos, né? Mas se a pessoa quiser, então ela pode fazer, por exemplo, matérias ligadas à área dela, que é a de física dos materiais. Vai fazer matérias ligadas à física dos materiais,
mas ela pode pegar matérias ligadas, voltando à cosmologia. Sim, claro. Ele pode sentar lá e fazer a matéria, não tem problema. Pra poder se aprofundar nesse conhecimento, ainda que não vai ser o objeto de estudo dele. Sim, porque se ele quiser só por hobby ou curiosidade, ele pode. Ninguém vai impedir ele de sentar lá e fazer um curso. Até porque ele pode até ir lá e falar com o professor. Falar, professor, não é minha área, mas eu acho muito interessante, quero tentar. Se eu conseguir acompanhar o curso, posso fazer? Provavelmente o professor vai falar, faz. Por que não? Sim. O máximo que vai acontecer é você não conseguir acompanhar o curso e ter que ir embora. Tipo, sei lá, ou reprovar. Mas você pode tentar. Acho que ninguém vai te impedir, né? Se você não tá atrapalhando ninguém, que mal faz? Acho que no mestrado queria atrapalhar. Por exemplo, eu lembro que eu fiz isso. Na graduação, quando eu tava no final da minha graduação, eu tinha um pouco de tempo sobrando e eu não tinha mais tantas matérias para fazer na graduação. E aí eu fui já adiantando mecânica quântica da pós. E foi interessante, porque aí eu já vi mais ou menos que nível eles trabalham, né? Tipo, como eles abordam os assuntos, que aí já muda em relação à graduação, já é um outro... É uma outra abordagem, assim. E eu diria que é uma abordagem mais realista, porque lá, diferente da graduação, mas eles na graduação, alguns professores faziam isso também. Pelo menos o professor que eu tive curso, também não vou citar o nome do professor, mas era muito bom. E ele trabalhava com simulação, então física aplicada, né? Eu já sugeri ver esse vídeo. Esquece, desculpa, continua. E ele trabalhava com simulação, então ele tinha uma visão muito de física aplicada, né? E eu achava muito interessante que ele abordou, eu fazia mecânica quântica, eu fiz mecânica quântica 1 com ele, na pós. E eu achei muito interessante porque ele abordou o assunto de um jeito muito mais, como posso dizer, aplicável, muito mais realista, pé no chão, assim, em relação à graduação. Cara, na graduação eu tive um curso que foi muito abstrato, você não sabia direito por que você estava fazendo as coisas, onde você ia chegar. Mas com ele não, foi muito direto, assim, ó, gente, eu tenho um problema que é esse, eu quero resolver, como é que eu faço? E aí começou a explicar. Então, tipo assim, o tempo todo você sabia pra onde você estava indo, quem você era, e aí lá no final ele falava, agora vamos pegar esse artigo aqui. Aí ele pegava algum artigo recente e mostrava como era aplicado aquilo na prática mesmo, recentemente. Então, assim, era um negócio muito de, tipo, agora sim eu tô vendo física, agora eu entendo como os caras trabalham, agora eu entendo como as coisas são aplicadas e como funciona. Tipo, por isso que eu falei, assim, é bom ter paciência, porque no final da graduação você começa a ter uma primeira, sei lá, uma abordagem mais interessante e tal, mais dessa parte lúdica, mais interessante, mais da hora, de física, a parte legal mesmo. Só que na pós, você ainda tem você potencializa isso ainda mais, porque aí sim você você começa a abordar, ter uma abordagem muito mais realista da coisa mesmo. Assim. Tipo, conversa de gente grande, assim. Exatamente, tipo, conversa de gente grande. Agora parou de ter brincadeira. Como é que a gente realmente faz isso na prática hoje em dia, ó? Pega esse artigo aqui. Aí ele pegava o artigo assim, ó, botava o problema lá e falava, resolve. Eu acabei de ensinar vocês, resolve esse problema aí. E é um problema recente. Tipo assim, ó, esse artigo foi publicado ano passado. Resolve aí. Vocês conseguem, eu já ensinei vocês. E aí, tipo, é isso, tá? Não, demorou, tem que conseguir. Aí você já tinha um objetivo, claro. Não é que você ia morrer se não resolvesse, né? Mas era um bagulho muito mais, sabe? Te dá até um gás pra você falar, caramba, que legal, mano. Agora sim. Só que nem eu falei, ao mesmo tempo eu já tinha esse insight, porque eu fazia iniciação científica. Então eu tinha isso no laboratório também. Tipo, meu orientador falava, ó, Gabriel, a sua ideia é preparar uma amostra assim, pra você medir isso e tentar analisar isso daqui. Vai lá, boa sorte. Aí eu tinha os caras do doutorado e do mestrado que iam me ajudando. Então eu ia tentar preparar a amostra, só que às vezes eu tinha que ler um artigo. Então eu ia lá, lia o artigo, via a receita de como se preparar uma amostra. Tô falando do ponto de vista de física experimental, né? Da física teórica, imagino que deva ser parecido, mas não sei como é que funcionaria. Mas era isso, aí eu ia lá, lia a receita dos caras como preparar a amostra, ia lá e tentava imitar. Conseguia? Ótimo, beleza. Tá, agora como é que a gente faz essas medidas? Ó, tem esse artigo aqui, vê que tipo de medidas tem que fazer. Ah, ia lá, iria, falava, beleza. E aí é meio que indo nessas, assim. E aí você começa a juntar conhecimento. Ah, beleza, consegui medir, saiu esses dados. Agora como é que eu analiso? Não, Como é que eu analiso? E aí, tipo isso, assim, beleza, funcionou a amostra. Tá, agora, que tipo de medida eles costumam fazer pra analisar? Ah, as medidas são aí, ó, pega esse artigo aqui, lê. E aí, claro, assim, ao mesmo tempo, não tô entendendo, ia lá falar com os caras da pós, doutorado, mestrado, os caras já tinham mais experiência. Ou meu orientador mesmo, no último caso. Né? E os caras falavam, não, ó, isso daqui é assim, você não tá entendendo, porque, ó, a ideia é essa, tal, me explicavam. Não, beleza, agora eu tô entendendo. E assim foi indo até que, tipo, e aí, como eu já tava caminhando assim na iniciação científica, quando o professor fazia isso na aula, eu achava muito louco, mas eu já fazia isso também no laboratório. Então foi só tipo, legal, da hora, é isso mesmo que a gente tem que fazer, tá bom. E aí eu não tinha muito sei lá, não me sentia muito impactado, eu diria.
Mas por isso que eu acho que é interessante também isso, assim, seria outro conselho, faz iniciação científica. Desde o começo da graduação, passou no primeiro e segundo ano, já pega uma iniciação científica. Em alguma área e vai vendo como é que funciona. Até pra isso também, pra você não ficar frustrado, né? Tipo, que nem eu falei, você pegar as primeiras matérias, tipo, álgebra linear, e não saber pra que vai ser usado, talvez na sua iniciação você já entenda onde vai ser usado, onde você vai chegar lá na frente. Nossa, eu acho que ajuda muito a iniciação, porque faz a gente olhar para as matérias, acho que de um jeito... De um outro olhar, assim. Acho que a gente ganha uma maturidade, acho, fazer iniciação científica. Sim. Na verdade, olha, você não só ganha uma maturidade, como você entende que tem certas coisas que também não são tão difíceis assim quanto parece à primeira vista. Porque tudo que você vê pela primeira vez e que é realmente difícil, não é impossível, às vezes do jeito que você acha que é, né? Eu falo isso porque eu nunca vou esquecer, né? Quando eu tava na graduação, eu tava fazendo, acho que Mecânica Quântica 2, e tinha um exercício que a professora deu que era muito fácil. Só que era fácil, você já tinha uma certa experiência resolvendo aquele tipo de problema, né? E eu tinha, que tinha a ver com o que eu estudava na minha iniciação. E aí eu sentei na aula e a prova inteira, acho que era a segunda prova, a primeira, não lembro agora. A segunda prova era um exercício só. E aí eram vários itens. Tipo, você tinha que resolver um sistema que ela dava lá e resolvendo vários itens, né? E aí eu lembro que eu tipo, fiz muito rápido a prova, assim, ó, acabei e quase gabaritei a prova. E aí todo mundo ficou, nossa, você é um gênio. Eu ficava, não, mano, é porque eu faço isso tanto no laboratório que isso aqui é tipo, tá ligado? Mas é isso, assim, mas por quê? Eu apanhei muito no laboratório pra conseguir entender aquele tipo de coisa. E óbvio, toda vez que eu ficava, não saía, eu ia lá pros caras que eram mais experientes que eu e falava, mano, como é que faz isso daqui, pelo amor de Deus? Aí os caras falavam, não, isso daí é assim, ó, aí e mostrava pra mim e falava, caramba, que fácil, como é que eu não pensei nisso? Aí beleza, aí ia no próximo passo, eu já tinha tido uma ideia, mais ou menos. Aí eu tentava no segundo, aí meio que apanhando muito, mas conseguia. Aí até que, depois de um tempo, eu já tinha conseguido lidar muito fácil com aquele tipo de assunto. E aí quando chegou na prova, a professora deu o exercício, eu falei, já era, vou gabaritar essa prova. Porque eu já tinha feito tantas vezes. Só que eu fazia, literalmente, tentando resolver os problemas do laboratório. Então, tipo assim, eu tinha uma amostra, eu tinha que fazer resolver aquele tipo de equação pra entender o que eu tava fazendo. Então, você tinha um objetivo pra fazer aquilo. Exatamente, e assim, se eu não resolvesse, ninguém ia resolver pra mim. Então, tipo assim, ou eu fazia, senão meu trabalho não saía, né, da iniciação. E aí, eu ganhava mal fazer aquilo. Então, meu salário ruim não ia vir no final do mês, se não visse aquilo. Mentira. Não, ia vir sim, mas enfim, você entendeu. Mas tinha que fazer jus ao meu salário ruim. E aí, mas assim, eu tinha que resolver. E aí eu falei, não, vou resolver isso. Aí, tipo, me esforçava e conseguia. E aí, quando chegou na hora da prova, eu já tinha lidado com aquele tipo de assunto. Por isso que eu tô falando, tipo, as coisas vão meio que se complementando, né? Tipo, imagina se eu não te fizesse a iniciação. Ou ia tentar me matar pra resolver aquilo, não ia conseguir. Aí, vamos supor que algum dia eu falo, quer saber, eu vou fazer a iniciação disso daqui. Aí eu chego lá e tenho que usar meu plano. Caramba, então era pra isso que eu precisava saber aquilo. Só que foi o contrário, eu já sabia fazer esse tipo de exercício. Quando chegou na prova, pra mim foi tipo, tá, muito fácil. Mas não é muito fácil porque eu era um gênio, é porque eu já tinha apanhado antes, né? E ainda teve monitores, né, foda. Exatamente, mas por isso, eu acho que... Claro, você entra na graduação, você vai ter aquela vivência da festa, que é interessante também, né? Tipo, ir pra festa, conhecer gente e tal, não sei o quê. Mas tem a parte da vivência da graduação que eu particularmente me identificava mais e foi onde eu fui mais, que é a parte mais nerd. Ou não, sei lá, tanto faz, mas eu era feliz. Que era a parte de ficar no laboratório mesmo, conversar com os caras da pós e ver pra onde eu tava indo, o que tinha que ser feito. Então eu tava sempre ali estudando, lendo sobre, tipo, vivendo mesmo, assim. A graduação do ponto de vista... Não é só, desculpa te cortar, mas você ia pras festas, tá? Só pra lembrar. Não, eu ia, vivia bêbado. Nessa prova, inclusive, tá muito louco. Nem lembro direito da prova. Eu psicografei. Não, óbvio que eu ia pras festas, óbvio que eu fazia tudo isso. Mas eu gostava... Você gostava do seu curso, é isso? Exatamente, eu queria realmente... Já que eu já tava lá, eu ficava lá o dia inteiro, eu falei, mano, vou viver mesmo, né, o negócio. Então, assim, isso me ajudou muito. Por isso que eu falo, tipo, mano, pega uma iniciação, fala com os caras da pós, conversa com os caras mais experientes. Tipo, você tá na iniciação, quem é os caras da pós que trabalham comigo aqui nesse grupo? Fala com os caras, tipo, ter contato com eles. É meio que normal, assim. Isso que eu tô falando não é nenhum segredo, tipo, todo mundo sabe disso lá, tá ligado? Mas tem gente que opta por não fazer isso. E às vezes se frustra à toa, tipo, sabe? Não tem muito um porquê, assim. E às vezes perde de viver uma experiência interessante. Às vezes podia estar indo pra pesquisa e gostando mesmo de alguma coisa relacionada. Enfim, não sei. Mas seria meu conselho, tipo...
É isso, tenha calma e pega uma iniciação. Perfeito. Obrigada de verdade por ter participado e... Acabou? Tem mais pra falar? Sei lá. Sei lá também. Então vamos deixar por aqui. Na próxima vez eu acho que eu vou trazer todo mundo que eu conheço da física, vocês falam entre vocês, eu só fico gravando. Vai dar merda. Vai ser legal. Deixa que vocês não exponham os professores, que aí eu que me ferro. Tá, citar o nome de todo mundo.